Não demorou muito tempo para que Francisco Reginaldo Lima Filho figurasse como principal suspeito para a morte de Francisca Letícia. A jovem de apenas 16 anos acabou encontrada morta numa estrada do povoado Centro dos Quincos, zona rural de São Luís Gonzaga, do Maranhão, na manhã do último dia 12 de janeiro de 2023. Na época, 2 jovens foram intimados para prestar esclarecimento sobre o crime, mas eles disseram que nada sabiam sobre a morte da garota. Entretanto, 12 dias depois, a Polícia Civil conseguiu provas suficientes para colocar atrás das grades o jovem, que, de acordo com as investigações, matou Francisca Letícia por não aceitar o fim do relacionamento que mantinha com ela há mais de um ano. No último dia 6 de março, no Fórum da Comarca de São Luís Gonzaga, do Maranhão, Francisco Reginaldo, mesmo sem confessar que matou a jovem, acabou sentando no banco dos réus para ser julgado pela morte de Letícia. O julgamento teve início às 10 horas da manhã e se estendeu até às 22 horas. Foi quando o juiz que presidia o tribunal do júri, logo após os jurados entenderem que Reginaldo era culpado, proferiu a sentença contra ele. O Ministério Público do Estado do Maranhão apresentou denúncia em desfavor de Francisco Reginaldo Lima Filho, atribuindo a prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, 4 e 6, combinado também com o parágrafo 2º-A do Código Penal, tendo como vítima Francisca Letícia Lima Mota. Segundo a imputação que é feita, constando na denúncia, no dia 11 de janeiro de 2023, por volta das 23 horas, na estrada do povoado Centro dos Quincos, zona rural deste município, o acusado com manifesta ação homicida, aplicou vários golpes na cabeça da vítima com objeto contundente, causando a sua morte. Após a devida instrução processual, o acusado foi pronunciado pela suposta prática do crime duplamente qualificado, tendo sido afastado na adesão de pronúncia agravadora do motivo público. Nessa sessão do Tribunal do Júri, o excelentíssimo promotor de justiça requeriu a condenação do acusado nos limites da pronúncia. Por sua vez, a defesa do acusado apresentou a tese negativa de autoria. Na sala secreta, os senhores jurados votaram por maioria sim em todos os quesitos formulados. Assim, diante da decisão do Conselho de Sentença em respeito à soberania dos vereditos, julgo procedente a presente ação e declaro condenado o acusado Francisco Reginaldo Lima Filho, em razão do crime duplamente qualificado, tendo como vítima Francisca Letícia Lima Mota. Com relação à dosimetria da pena, doutor Rodrigo e doutor Hugo e aos presentes, eu me limitarei a ler aqui só aquelas circunstâncias que considerei negativa. E aqui, a culpabilidade no caso, verifico que ela é anormal à espécie, o acusado agiu de forma premeditada com extrema violência, devendo essa circunstância ser negativada, inclusive conforme julgado já do STJ, da qual eu cito aqui na sentença. De igual modo, a circunstância do crime. No caso, que o crime foi cometido mediante emboscada, sem chance de defesa da vítima. Circunstância essa, inclusive, reconhecida pelo Conselho de Sentença. Por fim, com relação às consequências do crime, elas se revelam gravosas, na medida em que a vítima tinha apenas 16 anos e toda uma vida pela frente, condição que deve também ser valorada negativamente. Foram reconhecidas, então, 3 circunstâncias judiciais negativas. Na primeira fase, então, fixo a pena base do acusado Francisco Reginaldo em 18 anos e 9 meses de reclusão. Verifico aqui que não existem circunstâncias agravantes. Entretanto, a circunstância atenuante da menoridade, uma vez que, à época do fato, o Francisco Reginaldo tinha menos de 21 anos, razão pela qual reduzo a pena em 1/6. Assim, fixo a pena intermediária em 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. Não havendo outras causas de aumento da diminuição de pena, então fixo agora em definitivo a pena do acusado em 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. Fixo o regime fechado, não há possibilidade de substituição da pena, deixo de proceder com a detração da pena e, com relação à possibilidade de recorrer em liberdade,
reconheço que ainda permanece os requisitos da prisão preventiva e como venho adotando aqui, tendo a pena ser fixada acima de 15 anos, conforme determina o Código de Processo Penal, que entendo aqui a sua funcionalidade do artigo lá que determina, assim determina que seja cumprida imediatamente a pena sendo expedida a respectiva guia. Ficam devidamente intimados os presentes, inclusive os familiares que se encontram aqui presentes da vítima. Nada mais havendo, então, esta é a sentença, São Luís Gonzaga, 6 de março de 2024, podem sentar-se. Preso desde então, o jovem de 19 anos que acabou condenado a pouco mais de 15 anos de prisão, logo que ouviu a sentença, foi encaminhado ao sistema prisional, onde está desde o último dia 22 de janeiro, para cumprir o restante da pena. Pena essa que a mãe de Letícia acredita ter sido bem branda. Foi muito pouco os anos que ele foi condenado, 15 anos para mim foi muito pouco. Eu esperava muitos anos para ele, que ele nunca mais saísse de lá, descesse lá, que era o lugar dele lá. Para a dona Cleverlene, no dia do julgamento do assassino de sua filha, mesmo sabendo que ali poderia a justiça ser feita, ela se sentiu como se a filha estivesse sendo morta novamente. Um dia péssimo, triste, mas pela justiça da minha filha, eu fiquei firme e forte para me lutar. E vou lutar até o fim, que ele vai ter que pagar pela maldade que ele fez com a minha filha. Francisca Letícia acabou morta a pauladas a poucos metros de casa. E mesmo negando ter cometido tal barbárie, a moradora do município de São Luís Gonzaga, do Maranhão, não tem dúvidas de que foi Reginaldo quem abusou e matou Letícia. Foi ele, foi o Reginaldo, esse bandido, psicopata, assassino, cínico, bicho frio, covarde, desgraçado.